uma palavra no hebraico que carrega o som do retorno, do recomeço e da restauração. E essa palavra é retorno, que carrega um nome tão poderoso de retorno, de volta para Deus, de arrependimento. E você vai descobrir o quanto Deus, Ele quer o seu coração retornando para Ele. Olá, aqui é Daima Voz com o canal falando sobre a palavra na raiz, retorno e tudo que tem a ver com a palavra de Deus para o seu coração, para que você mergulhe no mais profundo, a palavra na raiz. E eu estou aqui com esse tema, o retorno do coração, que todos nós precisamos fazer. Você sabe qual é o retorno que você precisa fazer? E eu vou falar para vocês sobre o retorno que Deus nos chama ao arrependimento. No hebraico, a palavra teshuvah vem da raiz shuvi, que significa retorno, quer dizer volta, retomar. Mas não é somente retornar ao caminho físico, mas esse é um dos passos que a gente dá primeiro. Mas o que ele pede começa por dentro, para que aí no físico ele venha se concretizar. E é voltar o seu coração a Deus. O que tem feito você se distanciar de Deus? É as pessoas, aquilo que você vê, os defeitos. Na tradição judaica, teshuvah não é somente pedir perdão, não é somente você pedir, mas ele começa um processo espiritual e uma jornada no interior. Então esse processo espiritual, ele começa quando a gente está buscando ao Senhor. Quando essa jornada espiritual, ela começa de dentro. Quando a gente começa a buscar o Senhor, ler a sua palavra, viver aquilo que a gente está lendo. Se a palavra de Deus diz que é para perdoar, o perdão ele começa por dentro. Aí que começa a jornada espiritual e interior. Então essa jornada espiritual, ela começa quando a gente busca se relacionar com o Senhor. A gente está aqui no mundo físico, mas aqui em cima é um mundo espiritual. Então a gente precisa, através da palavra, entrar nesse espiritual, de se relacionar com Ele. Quando a gente decide, vou perdoar. Perdoar não é só você dizer vou perdoar. Começa de você entender a importância do perdão. Esse é um dos primeiros pontos, é entender o que significa perdoar realmente, o que significa perdoar para você. Então, começa a entender e obedecer, e começa a você deixar que Deus, o Espírito Santo, venha curando o seu interior. E essa jornada de teshuvah que eu estou falando para vocês hoje é esse retorno de entender o que é um retorno, o que eu preciso fazer para que eu possa retornar a Deus, o que tem roubado eu do Senhor, o que tem me roubado do Senhor. Então, essa parte de entender que Deus ele quer o retorno do nosso coração é que a gente volte para Ele completamente. Ele te chama para essa entrega do coração, de se entregar completamente. E também significa reconhecer o seu erro, dar seus pensamentos, realinhar o seu coração com o propósito do Criador. Então tem essas etapas que a gente precisa fazer diariamente. Começa uma vez e vai indo. Não é uma coisa assim tão rápida. Você não consegue se fazer um relacionamento com uma pessoa de um dia para o outro. Você vai aos poucos começando, e é assim com Deus. E a palavra teshuvah tem 5 letras, e eu vou dizer aqui para vocês. Sabino ensina cada uma e representa um passo do retorno. A primeira é tavi, o fim de um ciclo. Reconhecer o seu erro. Shin, purificador que queima o antigo eu. Vav,
a conexão que se refaz entre o homem e Deus. A letra Bet, a casa, o lugar aonde o coração volta a habitar. Rei, o sopro divino, o Espírito de Deus restaurando o ser. Cada letra, ela carrega dentro de si palavras muito profundas. Essas letras, elas carregam palavras muito profundas do que a gente precisa fazer, que você avalie através dessas letras que eu falei para vocês. A Bíblia diz sobre Teshuvah. E eu vou ler aqui para vocês base bíblica. Isaías 55, 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos, e volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Então, a gente vê essa primeira passagem que Deus fala para o homem deixar os seus maus caminhos, os seus maus pensamentos. E a gente consegue através do Espírito Santo. Ele que nos convence, Ele que mostra o seu amor tão profundo, que nos faz, sabe, largar tudo, mas a gente precisa gerar esse relacionamento. Eu vou ler para vocês Ezequiel 18, 30 ao 37. Arrependei-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, não tereis mais ocasião de tropeçar. A palavra de Deus parece dura, mas é um mandamento, porque o amor de Deus, ele nos faz reconhecer os nossos erros. E não é uma coisa assim que você vai começar tão rápido, mas você vai deixar que o Espírito Santo dê um coração de carne e não de pedra, como muitos ainda têm, coração de pedra. Joel 2, do 12 ao 13. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejum, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Então, algo tão simbólico que fala do coração, de rasgar suas vestes, é você realmente rasgar tudo que está aqui dentro e se humilhar e se arrepender. Lucas 15, 17 ao 20. O filho pródigo. Quem não lembra do filho pródigo? O que aconteceu? Caindo em si, disse: levantai-me-ei, irei ter com meu pai. Ele decidiu: não, eu vou me levantar. Esse é um dos primeiros passos, é você perceber, reconhecer e se levantar. Eu sei que o pecado, ele nos deixa tão assim, sabe, aquela opressão que você não consegue lutar, mas se você buscar a ajuda de quem eu falei já muitas vezes, Espírito Santo, você consegue. Você reconhecer que você tem um pai que te ama. Essa é a essência da Teshuvah. Voltar para o Pai. É isso que nos chama todos os dias, o retorno do coração. O que o Espírito diz, o nosso melhor amigo que habita dentro de nós, mas que muitas vezes a gente entristece o Espírito Santo, só que a gente não percebe quando a gente o afasta e ele se retira, e a gente vai ter que chamá-lo de volta. O Espírito Santo nos chama para um retorno genuíno, por culpa, mas por amor. Teshuvah é quando o Espírito Santo toca a alma e diz: volta, meu filho, volta. É isso que ele fala para mim e para você. Todos os dias nós precisamos fazer a nossa Teshuvah, volta. Há lugar para ti novamente. Ai, isso até me emociona, me faz, sabe, saber que ele também fala comigo, sabe? Eu me sinto emocionada falando isso com vocês aqui, enquanto ele nos chama para voltar a fazer a Teshuvah, a voltar a ele, mesmo quantas vezes a gente falhar, mas voltar e se arrepender verdadeiramente. Ele nos ama mais que tudo essa vida. Ele nos ama, ele nos escolheu. E ele quer dar algo tão precioso pra gente, porque o pecado só quer nos destruir, mas ele não, ele nos ama verdadeiramente. Eu tô chorando aqui, gravando, mas é porque ele está falando também comigo, e Deus quer falar contigo também. Então vamos lá. O arrependimento verdadeiro não é só emoção, ele começa
a trazer a razão, começa a te mostrar. Ele começa a te mostrar o que precisa ser mudado e que a gente precisa decidir verdadeiramente. Não é somente se emocionar, mas vai muito além disso. Mas o Espírito Santo, ele começa de dentro, uma mudança. Não é uma música, mas quando ele fala ao seu coração. O Espírito Santo é que convence, e conduz à verdade. João 16:8. Quando há teixuva, o passado não define, mas o presente. O Espírito Santo faz nova todas essas coisas. Estamos num tempo onde temos amado mais as outras coisas, amado mais o celular, amado tantas outras coisas, e é aí que ele nos chama a fazer essa teixuva, essa mudança de dentro para fora. Teixuva é a porta aberta do amor de Deus, do Abba Pai. Mesmo que o caminho tenha sido longo, sempre há volta, retorno. Porque o Pai nunca fecha a porta para quem decide retornar. É isso que ele fala para mim e para você. Se você decidir hoje retornar, não vai ser fácil dizer, eu vou mudar. Ninguém muda de um dia para o outro, mas começa uma mudança diária. Uma mudança de arrependimento, uma mudança de dentro para fora, diária, de renúncia. Mas tem que haver arrependimento. Salmos 51, 10, 12. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. E era o que eu estava orando esses tempos. E que a gente tem que buscar orar a palavra de Deus, que você ore isso, ore a palavra de Deus mais e mais. Hoje, o Espírito Santo te chama a voltar para o lugar aonde o seu coração pertence. Voltar para Deus, essa é a verdadeira teixuva. O amor, a mudança. Porque quando a gente ama a verdadeira, a gente muda. E teve alguém que nos amou tanto e decidiu morrer por nós naquela cruz, para que a gente pudesse fazer a nossa teixuva, mas tudo depende de mim e de você. E essa palavra para o seu coração, que Jesus, ele te ama, Yeshua te ama muito, que Deus, ele te ama muito e te escolheu, entregou seu filho naquela cruz para que você pudesse ser perdoado. E essa palavra que eu entrego para o seu coração, beijos e muito shalom de Deus, e até o próximo vídeo. Shalom.